pessoal, nós somos a equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1 e hoje vamos trabalhar com material enviado pela Secretaria de Educação sobre a AP e a Semana de Estudos Intensivos. Eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa. Oi, gente, eu sou a Ilana, PCNP de Programas e Projetos da pasta. Primeiro slide tem um cronograma, o material é curto, tá? Nesse cronograma, nós podemos ver que até o dia 19 de maio, as diretorias de ensino passaram por formação. Hoje é 27 de maio de 2020, nós estamos fazendo a mesma formação com vocês, não a mesma, mas o mais semelhante possível. E aqui vem a parte que nos interessa. Até o dia 29 de maio, também conhecido como sexta-feira, é a orientação que nós temos para aplicar a AP com os alunos. Por quê? A partir do dia 1º de junho, entre o dia 1º e 5 de junho, no Centro de Mídias começa a resolução comentada dessas provas. Então, eles precisam ter devolvido os gabaritos para a escola antes do dia 1º de junho, para evitar que eles peguem a resolução comentada e apenas copiem a avaliação. Certo? Descendo aqui. Bom, então, como vocês podem observar, excepcionalmente, no primeiro bimestre, a AP e a CEI vão ser na mesma semana, né? Então, a gente tem que considerar alguns aspectos aí específicos quanto à adaptação desse material, pensando justamente na questão dos alunos não estarem na escola. Então, aquele critério da aplicação da prova, que deveria ser mantido, ainda que à distância, vai ficar muito mais difícil, né? A gente conseguir controlar. Então, para a AP, já tem esse agravante, da gente ter um modelo de aplicação e esse modelo já não ser mais coerente com o momento que a gente está vivendo, porém não significa que ele não deve ter o mesmo rigor, a gente deve instruir os alunos a terem realmente essa ideia de que a prova é importante, de que é um momento de avaliação, faz parte do processo, mas também levar essa reflexão para a SEI, porque os alunos vão ter a parte de conteúdos, principalmente voltados, no caso, para as habilidades, elas devem ser trabalhadas de uma forma que o aluno tenha um aprofundamento realmente, porque é para um intensivo dos estudos, porém, a gente tem que entender as peculiaridades do momento que nós estamos vivendo. Então, apesar de nós termos um jeito de fazer, é preciso repensar na prática como é que isso vai se dar. Então, aí existe o propósito da SEI, né? A questão do diagnóstico das aprendizagens, identificar aquilo que está realmente sendo consolidado ou o que precisa ser trabalhado como de uma forma para fortalecer o que os alunos estão aprendendo, e também o propósito da AP, que seria, no caso, a questão das dificuldades apresentadas pelos alunos olhando para o ciclo, já que as habilidades são de ciclo, né? Pelo menos dessa AP, por conta da situação que nós estamos vivendo, ela não está olhando necessariamente e exclusivamente para o primeiro bimestre, ela está olhando lá para trás, para o finalzinho de 2019. Eu dei uma olhada no material. Para quem tiver dificuldade para encontrar esse material, tem que fazer login na intranet, abriu a intranet com seu e-mail, @professor, vai em Coped, desce o mouse, que ele vai até biblioteca, e abre na biblioteca da Coped, que a AP está lá. A recomendação pedagógica também. E eu abri para dar uma olhada, e a prova está com mais ou menos 40% de questões voltadas para o ciclo, e os outros 60% é mais ou menos, tá? Cada prova tem mais ou menos essa proporção, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então, 40% de ciclo e 60% de bimestre. E os alunos, eles vão ter que buscar algumas estratégias para trabalhar, e a gente não sabe quais são, porque nós não estamos perto desses meninos. Alguns vão usar a internet, vão tirar dúvida de conceito-chave, vão entender e vão realizar a atividade, outros talvez peçam ajuda para os pais. Então, é importante que use esse material como um diagnóstico, mas retome quando for o retorno, para ter certeza do quanto a criança avançou. É muito peculiar, é muito diverso o contexto
da AP. Seguindo. Aqui, a semana de estudos intensivos que termina no dia 29 de maio, né? Todos os componentes curriculares estarão fechando o bimestre e fazendo atividades focadas na recuperação e no aprofundamento. Com base no quê? Naquilo que o aluno já foi retornando para a gente. Começaram a chegar roteiros, começaram a vir alguns retornos, algumas perguntas nas plataformas que a escola escolheu. Então, o aluno já consegue dar para a gente alguma devolutiva e permite que o professor compreenda a partir de onde ele avança ou retrocede. Né? No caso de língua portuguesa e matemática, nesse período também se foca na questão da recuperação, mas aplica-se a AP até o dia 29 de maio, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? No caso dos pequenininhos, primeiro e segundo ano, na semana de 26 a 29 de maio, a aplicação. E tem suporte no centro de mídias, no canal específico de anos iniciais. Tem produção de texto, tem professor conduzindo por lá. E a correção da AP de 1º a 5 de junho, que é o que a gente comentou agora há pouco. Provavelmente vai passar até na TV, não sei se vai ficar só no aplicativo. É capaz que esteja, inclusive, na televisão. Por isso que é importante que eles entreguem até dia 29. Você quer comentar, Elane? Não, acho que esse slide aí resume bem como deve ser feita tanto a dinâmica das datas, o período de aplicação, né? E o que você falou anteriormente também já complementa, então acho que não é necessário. Tá, então vamos aqui. Bom, então pensando na sistematização dos resultados, né? Vocês podem verificar aí que está falando que vai ter que ser, logicamente, de forma remota, porque não estamos trabalhando presencialmente. Então, mesmo que a gente quisesse, não tem como fazer a mensuração dos dados apresentados no momento por conta do dificultador da distância mesmo. Então, através dos meios que a escola escolheu, como a Paula já tinha citado, se usa o Facebook, ou WhatsApp, ou alguma outra ferramenta para disponibilizar material que não seja o Google Classroom ou o Teams, enfim, que continue utilizando. Porém, é importante pensar na questão das evidências, porque o que o aluno realizar em casa, aí a gente está falando do bimestre de uma forma geral, tá? Isso tudo vai computar como horas de trabalho docente, né? E somar lá na frente para a conclusão do ano letivo, não em dias, mas em horas, por conta da determinação das 800 horas mínimas. Então, pensando na sistematização dos resultados da AP, vai ser verificada através dos meios que a escola tiver escolhido, certo? E também após o retorno das aulas presenciais, né? A gente não tem aí uma previsão, porque vocês percebem que toda semana existe uma novidade em relação aos prazos, né? Nós já tivemos uma possibilidade de retorno em vários momentos, inclusive hoje mesmo o governador fez lá na sua explanação apresentou uma série de argumentos para a reabertura do comércio em alguns momentos e tal, mas isso não significa que a educação vai voltar logo e nem da forma como era antes, pelo contrário. Inclusive também hoje o secretário, na participação dele no Centro de Mídias, que ele está fazendo todos os dias, e disse que vai começar a acompanhar ATPCs também, estará presente em ATPCs, em aulas, vai fazer um rodízio, para que ele possa falar diretamente com alunos, com professores, e eu acho isso muito legal. Ele disse hoje, então, que essa questão do retorno das aulas deve ser considerado. Então, existem alunos que não têm acesso à internet, e isso é fato. Não têm acesso aos meios digitais, e isso é fato também. Mas também tem professor que está nessa situação. E aí a questão dos materiais, dessa recolhida, no caso da prova, né, da AP em específico, já que é o assunto aqui, vai ter que aguardar esse calendário, essa nova resolução, essa determinação, a questão do decreto do secretário,
no retorno das aulas presenciais. Então, isso tem que ser observado também, porque numa mesma turma você pode ter os dois universos, tanto o aluno que tem acesso e vai fazer a prova contento nos meios digitais e entregar dentro da data que vocês determinarem, quanto o aluno que não vai ter acesso porque ele não simplesmente ele não consegue ir na escola para pegar AP. E aí, como é que funciona? Como é que vai ficar essa situação? Porque eu sei que tem escola que ficou com AP, que não conseguiu entregar para aluno, né? E isso é um problema, porque esse aluno existe, ele tem que ser atendido, mas existem as questões sanitárias que devem ser consideradas. Então, por conta disso específico, invariavelmente a gente tem que abrir uma possibilidade aí para quem não vai entregar, certo? Para que eles possam fazer isso num outro momento, e dentro das medidas de segurança, enfim, e sejam considerados tanto quanto os que fizerem do prazo que foi estipulado pela escola. Quer falar alguma coisa, Paula? Não, acho que não, foi bem completo. O que o pessoal tem comentado muito é assim, o que eu vou fazer com o menino que não me deu retorno nenhum até agora, que você comentou dele agora? O aluno que está desplugado, a gente está chamando por esse termo abrasileirado. O menino está desplugado, ele não aparece, não atende o telefone, ele desplugou do planeta Terra e a gente não localiza essa criança. A questão maior é com relação a diário. O que eu faço com o diário? Primeiro, conversar com o supervisor, porque quem cuida de diário documento, quem cuida é o supervisor da escola, então é importante alinhar com a supervisão de menino, se vai passar risco, se vai colocar a presença nos mesmos campos, tem que conversar com a supervisão, tá? Mas com relação à sede, nós já sabemos que o sistema fica aberto, então mesmo que o professor precise colocar lá um 0, porque o aluno não fez nada, não acha o aluno, ou uma nota que não é necessariamente uma nota azul, porque o menino apareceu nos dias presenciais, depois sumiu, vai ficar aberto e vai dar para arrumar depois. Então, acho que isso já ajuda a gente bastante. Seguimos? Pensando em diário de classe, é importante o registro, óbvio, né? E o que o registro seja diário. Porém, de novo, a gente esbarra nessa questão do acesso. Não a única fonte, exclusiva fonte que a escola tem para fazer registro, né? Existe o físico, teve muito professor que deixou o seu diário na escola, porque é o correto a se fazer, mas aí a gente não teve um retorno tão próximo, né, daquela aula das suspensões, da suspensão de aulas, e acabou que o diário ficou na escola. Alguns professores puderam voltar para buscar, mas outros não, porque são grupo de risco. E aí, como é que faz? Gente, as ferramentas para fazer registro diário são as mais diversas possíveis. Vai desde um caderno pedagógico mesmo, até um formulário online. O que acontece é que esse levantamento, aliás, esse registro, ele precisa em algum momento ir para a mão do coordenador. É isso. Porque é o coordenador que vai, conforme está no documento lá, no documento orientador, é o coordenador que vai, junto da equipe gestora, sentar e olhar para todas essas atividades, todos esses registros do professor, mais as atividades postadas, mais as devoluções dos alunos, mais as interações em ATPC, e vão transformar isso em hora-aula / ano letivo. Então, vocês precisam sim ter acesso ao que o professor registra. Se ele está fazendo no diário online, você consegue acessar pelo seu perfil, isso é ótimo, mas não pode ser uma máxima. Existem outros meios e existem pessoas que, sim, têm limitação em vários aspectos, que a gente não precisa nem citar, então não cabe aqui a gente deixar uma coisa exclusiva. Porém, é importante frisar que a Paula falou uma coisa e houve uma certa confusão de alguns PCs em achar que eles tinham que vistar os diários invariavelmente nesse momento. Gente, não dá para você vistar um diário online, digital. Não tem condição, e isso não foi uma orientação do núcleo. Se na sua escola você tem por costume fazer isso semanal, quinzenal, mensal, tudo bem, mas não é uma orientação do núcleo, tá? Não tem como você fazer um visto, não tem como você fazer uma assinatura online, digital, não tem como você fazer esse tipo de coisa, tá?
E isso é muito importante ficar bem claro, porque não significa que o fato de você não ter vistado, até porque, olha a nossa situação. Por que é que um professor que tem acesso ao digital vai ter o seu diário vistado e um professor que não tem esse acesso está fazendo no papel ou está fazendo por outro meio e não consegue enviar com a mesma frequência que o outro, não vai ter? Acaba não sendo justo. Então, tem que atender todo mundo, sem discriminação, tá? E isso não deve ser usado de uma forma ao professor se sentir perseguido. Por quê? O diário faz parte do trabalho dele, o registro faz parte do trabalho dele e do nosso. Então, ter essa maleabilidade no que vai ser dito e no que vai ser decidido é muito importante. E isso é uma responsabilidade da gestão inteira. A coordenação não decide nada sozinha, não é mesmo? Então, vocês precisam entrar num consenso com a escola, o que não significa que vocês não estarão monitorando e orientando. É diferente monitorar e orientar do que ficar simplesmente cobrando que o professor esteja ali. A mesma coisa para o centro de mídias. Tá? A gente não consegue ter acesso às pessoas que estão ou não estão online quando elas dizem que estão. Mas a secretaria consegue. Mas a secretaria consegue. E aí isso vai direto para a mão de quem é de interesse. Não vem para a gente do núcleo, nós não temos nem ideia. As pessoas falam, a gente confia. Mas é um jeito também de registrar, tá? No entanto, você não pode cobrar, porque, de novo, professor que tem um celular bom, que funciona, nem a gente não tem. A gente sofre pra caramba para conseguir fazer as videoconferências e tal. Então, assim, se o professor usou a televisão para acompanhar, como é que você consegue registrar isso? Vocês entendem a dificuldade em querer que a pessoa, o acesso da pessoa seja exclusivamente por meio digital? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão do registro no diário online. O diário fica aberto, como a Paula falou. A nota pode ser alterada no futuro? Pode, porque para você fechar, precisa ter alguma nota lançada, nem que seja o do 1 ao 0, tanto faz, o do 1 ao 0, 9, tanto faz, mas tem que ter uma nota. Mas existe um problema, porque o aluno que não entregou nada, não necessariamente ele não está estudando, porque foi aberta a possibilidade dele entregar isso no final. No final quando? No final do período de aulas não presenciais. Então, teoricamente, foi aberta uma possibilidade para que todos entreguem somente depois. E aí? Então, aí todo mundo vai ficar com 0? Então, assim, é o bom senso, é a questão da conversa entre a gestão, consultar o supervisor de ensino, porque é, assim, a pessoa mais adequada, e analisar a sua conjuntura. Existem escolas na nossa diretoria que fizeram um levantamento e sabem que 100% dos seus alunos têm celular. Agora, tem escolas que falam que não sabem nem como conseguiriam fazer um levantamento se o aluno, né, escovou os dentes ou não. Então, varia muito de realidade para realidade, tá? Então, o que eu estou falando que se aplica para uma escola, não necessariamente se aplica para outra, tá bom? Eu queria complementar sobre o que você falou das horas. O professor, quando ele cria atividade, essa atividade é feita para ser convertida em horas. Então, no meu caso, que é língua, nós temos 6 aulas na semana com cada turminha. Eu preciso pensar em 6. Se eu não penso em 6, não me planejo para 6, quando tudo voltar, dia que voltar, que a gente não sabe quando vai ser isso, vai ficar muito mais difícil transformar isso em horas lá na frente para saber quem fez, o quanto fez e como dá a presença dessas crianças. Então, nesse momento, é fundamental a presença do coordenador ao lado do professor, oferecendo esse apoio de forma pedagógica mesmo e verificando essas atividades no sentido de quantas horas estão programadas para aquela semana, para aquele para aquela turma, se realmente a atividade atende a quantidade de horas, a habilidade que está sendo proposta para ser desenvolvida é atendida pela atividade, pelo roteiro de atividade. Então, essa presença pedagógica, esse acompanhamento de parceiro, de chegar no seu professor e falar, professor, parabéns, está excelente o seu material. Professor, posso oferecer uma sugestão? A gente modificasse um pouquinho e ajudá-los a converter em horas para que na volta, quando vier todo mundo para dentro da sua escola, todas as crianças estiverem precisando de apoio, de reforço, de ação e atendimento,
fazer tudo junto no mesmo dia, desesperadamente. No próximo slide, nós temos um comentário rápido sobre os cadernos de apoio ao professor da AP, que são os cadernos que a gente já está acostumado a ver, né? Tem as resoluções comentadas, tem o gabarito também, para que o professor possa se apoiar e retomar esse conteúdo com os estudantes. E é interessante ver os comentários que são feitos pelo especialista que criou a questão, mostrando por que a alternativa é correta ou incorreta e explicando assim, com bastante calma o porquê dessa escolha. O material está lá na biblioteca da COPED, né? E tem também a sugestão de material. Onde tem material legal para a gente usar? No documento orientador para as atividades não presenciais que todas as escolas receberam por e-mail, tem uma série de links, e nos links tem muita coisa bacana. Vale a pena dar uma olhada, fazer uma curadoria. Vou passar o próximo aqui para a Ilana. Passou? Nossa, pulou. Ah, tá. Bom, agora a questão, a gente vai falar um pouco da situação da ATPC, né? Então, aqui no PPT está falando orientações da diretoria de ensino durante as ATPCs ou em outros momentos para orientar equipes gestoras e professores para a preparação de estratégias adequadas a cada contexto para a recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Então, assim, a gente veio desenvolvendo, desde que voltamos do nosso período de férias, algumas pautas que vocês puderam perceber que conversam com aquilo que é apresentado no Centro de Mídias pela EFAP. Tanto que nessa semana a EFAP fez o ATPC de tecnologia e a nossa pauta, teoricamente, seria tecnologia também. Então, as coisas conversam. Agora, o que deve ser entendido? São 7 ATPCs da escola, numa configuração de normalidade social, que o PC teria que desenvolver do zero sozinho. Aí a EFAP começou a preparar pautas com atividades, com sugestões de vídeos, com vídeos, alguns vídeos até preparados pela própria EFAP e COPED, para dar suporte, principalmente pensando na questão das habilidades, né, das aprendizagens dos alunos. Isso já vem acontecendo há um tempo. Depois teve a introdução do CAD, né? Primeiro as pautas, depois o CAD. Aí teve a questão do CAD ter a necessidade de uma adequação, houve essa adequação, teve a necessidade da adaptação também, pensando na quantidade de pautas que precisavam ser desenvolvidas, foi atendido. E aí agora a gente tem, nesse momento de afastamento social e aulas não presenciais, a gente tem a necessidade de contribuir com a escola para que realmente não haja uma sobrecarga, o que é muito difícil, porque a gente percebe o volume de atividades e de ações em paralelo, em várias frentes acontecendo, tanto no nível da diretoria, secretaria e na escola, né? E acho que na escola ainda é um pouco pior, porque tudo que acontece com a gente, que acontece na secretaria, acaba na escola. Então, é um volume muito grande. Pensando nisso, nós decidimos fazer pautas autoinstrucionais, que vocês já viram, né? Lógico, já trabalharam, para realmente não ter a necessidade do PC tomar a frente e também para a gente ganhar tempo, porque as coisas acontecem de uma velocidade muito grande, então a gente fica sabendo de uma determinada situação numa quinta-feira, numa quarta-feira, fim de expediente, e a gente tem, teoricamente, 2 dias para preparar, para poder estar pronto na segunda-feira, mas a gente não consegue também, porque tem todas as outras coisas para serem feitas, e aí a gente acaba disponibilizando isso depois. Bom, tem um formulário para ser preenchido sempre no final de cada pauta, para fazer esse apontamento da presença, mas não com finalidade de pagamento, como vocês bem sabem. É porque a gente precisa realmente comprovar
que aquela TPC foi realizada no sentido da qualidade do que está sendo apresentado. E a gente teve algumas respostas muito produtivas das pautas que nós desenvolvemos, e isso norteou o nosso trabalho até chegarmos na pauta voltada para a tecnologia. Então, o fruto do que foi colhido lá naqueles formulários é muito mais do que o apontamento da mera presença do professor, porque isso não quer dizer muita coisa. O fato que o professor está ali parado na frente do computador enquanto as coisas estão acontecendo, não quer dizer muita coisa, mas a qualidade do que os professores escreveram foi muito pertinente. E assim, não estou falando que eles concordaram, nem disseram que estava bom, nem ruim, tá? Mas foram reflexões, provocações que fizeram a gente realmente repensar algumas coisas. Então, de uns tempos para cá, a gente começou a priorizar pautas mais genéricas, pautas que pudessem ser apresentadas para todas as áreas, e dentro dessas ATPCs, a gente sempre frisou a questão da adequação dos materiais, do atendimento para todos os públicos, independente se ele tem acesso ou se ele não tem acesso, em pensar alternativas, principalmente para os que têm mais dificuldade, às vezes têm acesso, mas têm dificuldade, a questão do tentar simplificar os processos, porque quanto mais simples você tem, o simples nem sempre é mais simples, né? Mas simplificar para que não, sabe, às vezes você monta um processo muito longo e poucas etapas, de repente, poderiam te dar o mesmo resultado. Então, essa síntese nesse sentido. E a ideia é que a gente continue fazendo dessa forma. Eu acho que, a princípio, pode ter assustado um pouco a questão das pautas, e aí eu retomo minha fala lá no começo. Eram 7 pautas para serem desenvolvidas pela escola. Dessas pautas, vocês poderiam pegar alguma coisa lá da EFAP. Porém, vendo a necessidade de um maior atendimento, e aí tem a ver com o que a Paula falou do acompanhamento do estar próximo, pedagogicamente falando, e também pelo coordenador ser essa pessoa que vai fazer essa articulação entre o que foi feito ou o que será feito com a transformação disso em dia e hora-aula, a secretaria decidiu que vocês não fariam 7. Vocês estão em 7 ATPCs, mas teriam que fazer 2. Né? Essa semana a gente já teve uma mudança, não teve pauta do núcleo, mas o núcleo já mandou uma pauta com antecedência. E aí, vai haver um rodízio, vai ter uma semana que não vai ter pauta da EFAP, vai ter uma semana que a pauta da escola vai ser uma outra discussão, não vai ser necessariamente uma pauta de ATPC. E eu acho isso muito importante. Então, ninguém teve a vontade ou a ideia de fazer pautas a mais para passar responsabilidades ou trabalho a mais para ninguém. Até porque fazer pauta de ATPC demanda tempo, e tempo é uma coisa que ninguém tem. Ninguém, nem a escola, nem o núcleo, nem a diretoria, ninguém tem tempo. Está todo mundo atolado de coisa para fazer. Então, as pautas têm a finalidade de dar apoio à aprendizagem, mas buscando também olhar para esse momento peculiar que nós estamos vivendo. Olhando para as habilidades de ciclo, pensando na AP como uma forma de avaliar qualitativamente, mas dentro de uma configuração diferente também, observando como é que a gente consegue introduzir novas ferramentas de trabalho para a nossa prática docente, né, tentando trazer alternativas para os coordenadores poderem dar o apoio para as escolas, e nós estamos fazendo atendimento full time de quem quer que seja no momento que precisar, né? Só que a gente também vem percebendo que existem coisas que não tem necessidade do núcleo pedagógico intervir. Por exemplo, os materiais todos os materiais sugeridos, eles são passados para as escolas através de e-mail institucional, nos grupos do WhatsApp, nós ainda republicamos nos polos, mas ainda assim existem PCs que não sabem onde está um determinado documento. Então, isso, aparentemente, mostra para a gente algumas coisas. Primeiro, de que o negócio está feio mesmo, porque está todo mundo na correria, às vezes a pessoa perdeu
não viu, sumiu, foi lá para cima na conversa e não teve acesso. Isso é um problema, mas acontece, e a gente entende, porque acontece com a gente também. Às vezes acontece do PC não ter contato ou não ter acesso no e-mail institucional. Até aí, isso aí acontece em, acho que 90% das escolas. Poucas escolas que o PC tem liberdade para acessar o e-mail institucional. Mas o grande problema não é nem esse, é o não envio dessa pauta para o e-mail do PC, ou o PC receber e não abrir. Então, apesar de tudo, precisa haver até mesmo como eu posso dizer, uma adequação da rotina de trabalho, para vocês não ficarem tão sobrecarregados e terem tempo para fazer o que é preciso ser feito dentro do horário de trabalho de vocês. Senão fica aquela correria louca. E às vezes vem uma informação referente à TPC e parece uma coisa de outro planeta, mas se você parar e ler o que está escrito realmente, você vai ver que não tem nada para você fazer ali a não ser parar, ler, observar e acompanhar. E que fique muito claro, as ATPCs produzidas pelo núcleo pedagógico, pelo menos até o presente momento, tá aqui a Paula que não me deixa mentir, são autoinstrucionais. Não tem necessidade nenhuma do PC pegar essa pauta com 5 dias de antecedência e ler e estudar. Lógico que estudar precisa, mas eu vou concluir a minha fala e aí eu vou passar para a Paula. Ele pega essa pauta, ele estuda, ele tem que saber o que vai ser apresentado? Sim, por isso que ela está indo com uma certa antecedência, mas veja, também nós estamos produzindo a pauta, não tem como a gente fazer um negócio com uma antecedência de uma semana para mandar com mais uma semana, isso é impossível, a gente também é ser humano, não dá para fazer tudo. Então, as pautas são autoinstrucionais, não precisam ficar em desespero se a pauta atrasar. Se ela atrasar, você adequa. É simples assim. Não deu para fazer? Entre em contato com o PCNP do seu polo, explica o que está acontecendo e aplica a pauta quando for possível, mas considera que o professor não pode ficar sem a TPC porque a pauta deu problema, entendeu? A TPC tem que existir. O apontamento da presença do professor no formulário, ele é uma forma de gerar evidências de que o trabalho pedagógico está sendo feito, mas a presença dele ou não ali, ela é de responsabilidade da escola. O núcleo pedagógico não vai fazer pagamento com isso. Então, são questões que vocês sempre perguntam e a gente sempre responde, mas acho que é importante isso de ser frisado para vocês, de repente, se ficarem um pouco mais tranquilos, porque se perder o formulário, gente, perdeu, o que que faz? O que aconteceu com esse professor? Ele justificou para você? Você entra em contato com o PCNP do seu polo e acabou, é isso. Não precisa de desespero. Com tranquilidade a gente chega lá, mas tem que ter tranquilidade. E a questão das informações. Quase tudo que vocês perguntam são enviados, quase tudo, está nos e-mails. Ou no e-mail, ou no documento orientador, ou no boletim COPED da semana, ou na circular. Dificilmente alguém faz alguma pergunta de alguma coisa que já não está em algum lugar, em algum documento. Ilana, mas é muita coisa para ler. Eu entendo. Mas quase sempre a pergunta que você está fazendo tem um documento para responder. Então a gente responde e encaminha o documento novamente. Então, vocês têm as ferramentas para conseguirem fazer uma melhor dinâmica daquilo que está acontecendo. E o que a gente não tem de resposta, a gente busca. E assim que tiver, a gente traz para vocês. Tá bom? É isso. Perfeito. Seguindo aqui, então, falando do fechamento do bimestre. Né? Na primeira bolinha, é importante realizar o registro de tudo vezes tudo ao cubo. Por isso que tem o formulário nas nossas ATPC, sempre acompanha o formulário, para que a gente tenha esse registro e também possa ouvir um pouco a voz do professor. Ali tem um campo para perguntas, para sugestões. Vamos supor que tem uma falta do núcleo pedagógico que já está com você já aplicou em ATPC, ou decidiu aplicar num outro momento de uma outra forma no futuro. O formulário fechou. Não tem problema, você pode usar essa pauta da mesma maneira, pode aprofundar essa pauta, pode trabalhar com ela de outra forma,
mesmo que o formulário não esteja aberto, tá? Então, aqui, o que é esse registro de tudo? É o registro daquilo que o professor produziu, registro daquilo que o aluno deu como devolutiva, tudo, tudo, tudo. Porque é a única coisa que você tem hoje para comprovar não apenas o seu trabalho, mas para comprovar que o seu aluno está aprendendo. Se faltar o registro, daqui a alguns meses não dá mais para contar com a memória. Tá? Na segunda bolinha, a gente já comentou, né, que as notas podem ser fechadas ao final do primeiro bimestre, mas vai ficar aberto, aguardando o retorno dos meninos. E acho que todas as outras bolinhas a gente já falou. Eu não vou me prender aqui. Passar para o próximo slide. Ilana, quer comentar alguma coisa nesse? Eu tinha fechado o microfone. Não, acho que basicamente o que você falou, né? Eu falei antes também, então não precisa não. Tá, então vamos descer. Bom, aqui está falando o seguinte, né? Aí a gente tem o caso do aluno que está acompanhando as aulas e consegue entregar no momento presente. E quando é que vai ser a data para que esse menino ou essa menina ou esse estudante, enfim, deixa eu pôr o óculos, está difícil, entregue? É que ele entregue antes do bimestre terminar, só que o bimestre termina agora. Então, se você já não conseguiu um diálogo com esse estudante, agora também em cima da hora, vai gerar uma crise, né? Um problemão aí para ser administrado. Mas, o que eu observo, e acredito que a Paula também e os outros colegas de núcleo, é que os PCs se adiantaram nesse sentido. Então, o aluno que é presente, é frequente, ele já vem entregando as atividades com uma certa antecedência. E pensando na AP, é a questão do final do bimestre mesmo, que é a data limite que já estava programada. Aí a gente tem o caso 2, que é o aluno que sim, que está acompanhando as aulas, mas algumas aulas ele não consegue entregar digitalmente, que pode ser o caso de um aluno que tem uma internet ruim, o aluno que usa um celular de uma mãe, de um pai, um aluno que depende de um notebook emprestado de alguém, pode ser que acontece, né? Então, eventualmente, ele consegue, eventualmente ele não consegue. Então, quando é que as notas ou frequência desses alunos serão inseridas na sede? Após a avaliação das atividades entregues na volta das aulas presenciais, que entra naquela situação que eu falei anteriormente, a Paula também falou. E o caso 3, o aluno não acompanha, sumiu, desapareceu, a gente não acha esse aluno nem por reza brava. Qual é a realização de atividades dele? Nenhuma, se ele não aparece, né? Como é que você vai colocar o lançamento da frequência desse aluno, né? Sempre vai acontecer do aluno não aparecer e a gente ter tomara, né? Espero que aconteça, porque vai ser um bom sinal se a gente tiver isso acontecendo conosco, né? Então, supondo lá no mundo utópico que a gente volta a trabalhar presencialmente, os alunos em sistema de rodízio, como o secretário já falou em vários momentos, e esse menino não aparece, essa menina não aparece. O que você vai fazer? Busca ativa. A busca ativa. Só que o telefone dele não funciona. Então, a gente vai receber alguma orientação sobre esse assunto específico mais para frente. Acredito que quando estivermos às vias do retorno. Por enquanto, o que a gente sabe é que, após realizar o plano de recuperação no retorno das aulas presenciais. Então, o coordenador já precisa, nesse momento, agora, ir pensando como é que ele pode articular o que foi feito durante as aulas não presenciais para o aluno que não apareceu, que ele não conseguiu contato, mas que também tenha uma recuperação das aprendizagens, porque olha só, é como se fosse degrau de escada. Cada situação é um degrau. Então, todo mundo parou, o ano letivo parou. Nós não temos avanço pensando em objeto do conhecimento, tá? Em conteúdo, nós não temos avanço. Nós estamos olhando para habilidades que já passaram, para a retomada de conteúdos que já passaram. Então, teoricamente, todo mundo parou. Onde estava, parou. Só que o aluno que aparece e faz, ele está num degrau.
O aluno que aparece e eventualmente faz, é como se ele tivesse faltado na aula presencial. Sabe aquele aluno que faltou, e ele faltou numa aula super importante, e aí tudo que ele tem que fazer decorre dessa aula, mas não tem como ele repor, porque ele não estava no médico, ele não ficou hospitalizado, ele não teve bebê, ele não foi testemunha de juízo de nada. E como é que você justifica? Não tem como. Então, esse menino ficou prejudicado na aprendizagem porque ele perdeu um momento importante. Porém, ainda dá para recuperar. Agora, o cara que não apareceu, que não estava, né? Ou ele não estava nem aí, ou ele teve problemas, inclusive de saúde, né? Que é o que está acontecendo com muita gente, ou ele teve algum impedimento. Esse aluno vai ter que passar por um processo de recuperação mais aprofundado. E esse plano vai ter que ser produzido pela unidade escolar, no caso, o PC. É como se fosse um plano de reposição de aula que não foi dada por uma, sei lá, uma paralisação, por exemplo. Tá? Então, é preciso pensar nessas situações. Considerem que nenhum aluno ficará para trás. É a frase do secretário, e eu acho que é o que melhor exemplifica esse slide. Aí aqui embaixo está falando, observação, em todos os casos, mesmo quando inseridos na sede, até o final do primeiro bimestre, as notas e a frequência poderão ser alteradas posteriormente, oferecendo oportunidades de melhora após a volta das aulas presenciais. Eu acho que está faltando uma coisinha ali no meio. Mas, enfim, quando é que o bimestre termina? Teoricamente, ele termina agora, certo? Teoricamente. Mas, veja, o secretário falou hoje também, calendário. Precisa ter um calendário da secretaria que vai dizer quando é que realmente vai terminar o bimestre. E, como nós não vamos ter dias letivos e sim horas que somadas precisam dar de 800 para mais, eles vão ter que passar uma forma de transformar uma coisa em outra. Pelo menos é isso que eu entendi. Aí a Paula me corrige se eu estiver errado. E isso vai ter que partir de uma orientação. Creio que agora, no planejamento, no replanejamento, isso seja abordado de uma maneira mais como é que deve ser feita mesmo. Porque até o presente momento, a gente só sabe que essa conversão das atividades em hora-aula vai ter que acontecer a partir de todas as evidências que a escola coletar. Tá? Porém, não é o aluno que não aparece que vai prejudicar a escola. É a atividade que diz que fez e não fez é que vai ser o problema. Porque se o professor fez uma atividade e postou lá no Google Classroom e só 10 alunos fizeram, de uma sala de 32, o que aconteceu com os outros 22? O que a escola fez para atingir esses 22? Ela sabe se esses 22 eles não apareceram porque eles não têm acesso, que é o caso 3, ou eles são o caso 2, que ficaram desmotivados pela dificuldade lá e tudo mais e desistiram. E eventualmente aparecem na aula dos outros professores. Vocês entendem qual que é a dinâmica do negócio? Então, ninguém vai ficar para trás, a escola precisa gerar um plano de ação, um plano de recuperação, mas ela tem que atender todo mundo. Então, vai ter que fazer busca ativa e a gente vai perder alunos no meio do caminho. Certeza. O secretário falou isso. Que a secretaria já tem uma previsão de perda de alunos, sim. Porque simplesmente eles vão preferir perder o ano, porque, né, pensa, você já não está acompanhando uma coisa que já está complicada. Aí você volta no meio do caminho e não, sabe, não faz uma liga, muito mais difícil. Então, a gente sabe que alguns alunos a gente vai perder. Mas a ideia é que a gente perca, considerando que vai haver uma rematrícula, né? Então, vai sair um documento falando sobre rematrícula da EJA, a questão da EJA ficou pendente também, vai ter orientação a respeito disso, por hora, segue como o regular,
Então, tem que ter essa atenção para os casos particulares. E na EJA, a gente tem muito do caso 2 e 3, viu? Muito mesmo. A EJA demanda ainda mais a busca ativa, né? Porque eles têm uma tendência a desistir, eles já desistiram de estudar em algum momento ou foram impedidos em algum momento. A escolarização deles já é uma coisa que não aconteceu do jeito natural, não aconteceu na idade que era previsto. Então, o EJA tem que ficar realmente, acho que mais de olho nessa questão da busca ativa e da presença pedagógica junto aos meninos. Meninos, né, tem senhores, senhoras e meninos mesclados, porque é um público diferente. Aí a Ilana comentou agora há pouco sobre o que fazer, né, quando voltar. E tem vindo muita pergunta nos formulários sobre como replanejar, como pensar no retorno, como eu faço esse processo de recuperação. Uma coisa que a gente pode sugerir, são muitas, né, as formas de abordar essa questão, mas é trabalhar com agrupamentos formativos, né? Mexer esses alunos para que eles façam parte de grupos que só tem aluno que atingiu a habilidade e já é possível avançar. Na outra sala, a gente coloca só aluno que não atingiu a habilidade, mas está quase. E na outra sala, a gente coloca aluno que não atingiu. Na outra sala, coloca aluno que não fez as atividades, não participou de nada. E vai trabalhando até conseguir colocar todos os meninos mais ou menos no mesmo grupo, para que eles possam ir lentamente migrando para a sala onde todo mundo acompanha. Isso é uma possibilidade. E não precisa acontecer na carga horária toda daquele dia. Pode ser, por exemplo, nas 2 últimas aulas. Pode ser um dia da semana, outros dias segue o ritmo normal, né? Pode ser também um material adaptado para que esses meninos tenham lição de casa, ou eles podem ser conduzidos para sentar ao lado de uma criança que está acompanhando, fazendo dupla, para que um ajude o outro. Muitas das formas de agir. Então, tem que sentar com os professores, procurar essas metodologias e ver aquilo que o professor gostaria de aplicar com os meninos. Cada criança é muito diferente. Seguindo aqui, falando de fechamento de bimestre. O que aparece muito no chat, no centro de mídias, quando a gente está acompanhando, é o caso do aluno que fala no chat, ele escreve no chat: professor, a aula está muito rápida, volta um pouquinho, por favor. Ou mostre novamente a charge, por favor. Só que tem muita mensagem falando de coisas aleatórias, falando de signo, de cores, e aquela pergunta se perde. Então, esse é um aluno que está aqui no item 3, né? Ele apresentou uma dificuldade de aprendizagem, não foi possível sanar naquele momento, e ele conta com a escola para socorrê-lo quando ele voltar. O equilíbrio é a palavra-chave para a gente agora. Você quer comentar alguma coisa, Ilana? Em relação ao centro de mídias, não sei se os PCs estão sabendo, mas os PCNPs foram chamados, convocados, a contribuírem com a mediação das salas. Então, desde a semana passada, os núcleos pedagógicos, pelo menos da nossa diretoria, aliás, do nosso polo de diretoria, né, estão participando e a gente teve algumas experiências aí bem interessantes na questão da mediação. Eu mediei uma sala da EJA, era para ter mediado muito mais, mas por conta da demanda não deu. E eu entrei em algumas outras reuniões, algumas outras aulas para acompanhar, e assim, é muito complicado porque a gente tem, inclusive nas próprias salas de ATPC, a gente consegue mediar também, mediar não, moderar, né, fazer a moderação, pedindo atenção, respondendo algumas perguntas, porque às vezes o volume de mensagens é muito grande, então quando a gente tem condição, a gente chama e responde separadamente. Então, antes que alguém pergunte, mas é solto. Não, não é solto não, tem moderação, tem vários PCNPs fazendo a moderação no mesmo chat, tá? O que acontece é que a ferramenta, ela não dá muitas alternativas para que quem faz a moderação consiga realmente fazer um trabalho efetivo. Ele é muito mais de orientação, olha, preste atenção na aula, ou esse assunto não é pertinente à pauta, do que realmente uma ação em que você pode bloquear um usuário, sabe? Não tem essas possibilidades assim de uma forma tão explícita.
você precisa fazer uma notificação, essa notificação vai para o centro de mídias, enfim, tem toda uma situação. Mas isso está sendo feito. E existem umas perguntas muito interessantes. Como eu disse, o secretário falou que vai participar de algumas ATPCs, né, de áreas diferentes, e falou também que vai continuar participando de aulas. Na semana passada, ele invadiu uma aula do ensino médio, e foi muito interessante, porque a aula estava acontecendo e os alunos começaram a perguntar coisas para ele, e ele falando do Enem. Foi muito interessante, eu respondi algumas coisas, tinha outros PCNPs do núcleo também participando. Então, assim, essa questão do apoio é muito importante mesmo, porque os alunos que têm acesso, mas que têm problemas, acesso aos meios digitais, mas têm problemas ou dificuldades de aprendizagem, eles ficam tão para trás quanto os que não têm acesso nenhum. E pior, eles se sentem, como posso dizer, eles se sentem fora, sabe, do perfil do aluno atendido. Existe um isolamento desse aluno, porque ele não consegue acompanhar, e o volume de informação é muito grande. E isso colabora muito para que ele fique desmotivado. E aí, pegando a fala de um PC que me chamou essa semana e conversou comigo, ele perguntou assim para mim. Minto, ele me chamou no feriado. Ele me chamou no feriado para tirar uma dúvida. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu percebo que os professores estão esgotados de tanta atividade. E os alunos também estão. Então, gente, se vocês observarem o que está sendo dito na questão das dificuldades, reparem, não é volume. Nunca ninguém falou. Tem que ter um calhamaço de atividades. Tem que ter uma atividade assim, assado por dia. Isso não existe. Tem que ser conforme a carga horária do professor. Se o professor tem uma aula só naquela escola, ele tem que produzir referente a uma aula. Mas não quer dizer que toda a aula dele é uma coisa diferente. Poxa, quando a gente está em sala de aula, a gente não planeja sequências didáticas? E a sequência, às vezes, dura um mês. Dura um mês inteiro. Em sociologia, para trabalhar um tema, às vezes eu demorava um bimestre. E aí eu ia enxertando as outras coisas, porque era uma coisa muito abrangente. E o mesmo acontece nas outras disciplinas, e tudo bem. Ninguém impediu para que o professor, toda semana, inventasse a roda. Porque é cansativo e é difícil. E tem essa questão das devoluções, os prazos, e toda semana uma novidade. Então, desacelerem um pouco. Pensem mais em qualidade e não em quantidade. Ah, mas você falou que tem que transformar a atividade em hora. Sim, mas então, se uma aula do professor precisa de 5 horas aula, tudo bem. Quantas aulas ele dá nessa turma? 2. Então, ele vai precisar de quantas semanas para fazer? 2 semanas e meia. Vocês entenderam a lógica? Não adianta ficar enchendo o aluno e o professor de cobrança, porque e de atividade, porque é mais coisa também para a gente ter que administrar, e isso não tem necessariamente relação com a aprendizagem. O que realmente o aluno está aprendendo? Ou o que realmente o aluno está conseguindo recuperar ou reforçar do que ele aprendeu? Tem que fazer essa reflexão. Menos, às vezes, é mais. Então, desafoga um pouco, sabe? Desacelera. Pensando na questão do conselho de ano série, é importante considerar o que está ali no PowerPoint, falando sobre foco no acompanhamento da participação e aprendizagem dos alunos, principalmente, ali embaixo, da equipe da escola pode realizar de forma não presencial. O conselho pode ser feito através de uma reunião do Teams, pode ser feito através de uma reunião no Classroom. Pode ser feito, porque não é para ficar fazendo convocação de ninguém nos prédios públicos, tá, gente? O isolamento continua. Então, tudo que for considerado importante para ser feito com mais de uma pessoa, usem as ferramentas digitais, tá? Peçam ajudas aos professores que dominem as ferramentas, aluno, parente, enfim,
mas não façam presencial, tá? Tá aí, tá bem frisado. Embaixo tá falando, equipe escolar pode ser, equipe escolar pode se realizar o conselho de classe ano sério posteriormente, caso não seja possível realizar no prazo previsto. Então, se na sua escola existe um dificultador tecnológico, a gente estava fazendo o levantamento das câmeras, do espelhamento das câmeras, e assim, os dados de tecnologia das escolas da nossa diretoria é gravíssimo. A grande maioria das escolas não tem ponto de internet, e quando tem, não tem a ferramenta, não tem o cabo. Tem o ponto, mas não tem o cabo. Tem o cabo, mas não tem o computador. Tem o computador, mas não tem a rede. Ou seja, é uma beleza. E aí, como é que você faz? Você não faz. E na sua casa, não necessariamente você é obrigado, né, a fazer. Ah, mas espera, você não está falando que é teletrabalho? Sim, é teletrabalho. Mas veja, a partir do momento que você está sendo convidado, porque você não é do conselho, você está sendo convidado a compor um conselho, você tem que usar as ferramentas que você tem. Então, antes de mais nada, antes de propor um conselho de um jeito X, verifiquem se todas as pessoas que participarão do conselho têm a possibilidade de estarem por aquela ferramenta. Do contrário, a escola tem que subsidiar. Aí, vocês lembram que lá na frente foi dito que a escola teria que ficar aberta para atender os professores que não têm acesso a computador, nananana? Então, caberia nessa situação. Porém, é preciso, eu falei antes que não era para ser presencial, lembra? Se tiver que ser, porque não tem outra alternativa, a escola tem que seguir todos os protocolos sanitários e de higiene. Distanciamento, as pessoas sentando separadas, todo mundo usando máscara, de preferência para manusear documento, luva, os documentos, se não forem assinados, dentro de plásticos para poderem ser esterilizados. Então, tem uma série de situações que precisam ser consideradas. Mas não esqueçam, o conselho, a gente está falando conselho de ano sério, né? A gente está falando conselho de escola. Se fosse uma situação de um conselho extraordinário de escola, tem que contar com pai de aluno, lembra? Aluno, pai de aluno, funcionário. Aí o negócio ainda fica mais complicado. Então, eu indico vocês primeiro, antes de fazerem, se bem que não é o PC que faz o conselho, é a escola que faz o conselho, né? Mas vocês conversarem e chegarem num consenso com a direção escolar, para ver como é que pode ser feito esse conselho da melhor forma possível, mas considerar a questão das pessoas que precisam estar nesse conselho e não necessariamente vão estar porque não tem as ferramentas, tá bom? Bom, para a gente encerrar e se despedir deles, eu queria só comentar duas coisas, né? Uma é aqui na segunda bolinha, ênfase na avaliação qualitativa, porque eu escutei por aí que tem gente dando pontinho, tipo, 10 atividades, cada atividade vale um pontinho, e conforme o aluno entrega, ele ganha o pontinho e ele vai ganhar 10. Mas quando você lê o que está escrito na atividade, não, não rolou, entendeu? Então, conversar muito sobre a questão da qualidade. Os meninos estão fazendo de tudo para aprender, ou não estão fazendo tanta força assim, ou não estão conectados com a aprendizagem, e cada um no seu multiverso. Mas, assim, já é bastante divergente a questão. Avaliar apenas por entrega, depois complica para o professor. Como ele vai planejar em cima? Como você vai apoiar o professor que planejou em cima de pontos? Tá? Por fim, uma informação interessante, o Facebook abriu a possibilidade de sala de vídeo, que parece que dá para chamar 50 pessoas. Eu queria agradecer a paciência pela presença e dizer que nós estamos à disposição para as dúvidas que vocês podem tirar utilizando as ferramentas de contato que a gente deixou de serviço para vocês. E-mail, chat do WhatsApp, por mais conveniente. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Bom, vou me despedir também, agradecer a atenção e paciência de vocês. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer alguns pontos aí, pensando na questão da AP e outros fatores, fechamento de bimestre. Desejo que vocês todos estejam bem, continuem bem também.